Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Academia, com a fantástica Ana Kelly Souto. Marcos, muito obrigada. Eu acho que essa turma não deve me conhecer pessoalmente, porque este ano eu não estive na escola, né, por causa da pandemia, mas sou parceira do Cecília Meirelles há muitos anos, antes de vocês nascerem, eu acho. A primeira escola que eu dei aula na minha vida foi o Cecília Meirelles e eu aprendi muito lá, eu amei trabalhar na escola. Foi muito bacana e todas as vezes que eu vou Cecília é uma alegria muito grande. E para completar, o professor Marcos, que eu não canso de falar, eu sou professora do estágio, né, de filosofia na PUC, né? Para mim, dos professores de filosofia que eu conheço aqui em Goiânia, os professores de filosofia do ensino médio, ele é de longe o melhor. Eu não me canso de falar isso publicamente sempre, né? Além de um conhecimento de filosofia intenso, profundo, né, de ser realmente um estudioso, um pesquisador, que é uma característica tão difícil de manter quando a gente se torna professor, porque o dia a dia da sala de aula, assim, meio que coloca a gente numa máquina de moer e você não tem mais tempo de estudar. E o Marcos, além desse compromisso com o estudo contínuo, né, ele ainda tem uma didática fantástica. Os meus alunos da graduação aprendem conteúdo de filosofia com ele quando eles vão fazer o estágio. E nem é o objetivo. O objetivo é que eles aprendam a dar aula, porque é a obrigação deles já saberem o conteúdo. Então, assim, eu sou super feliz, super grata a essa parceria. E ele ainda alia tudo isso, essa facilidade com editar vídeos, de produzir esses filminhos, esses videozinhos, né, para a internet, que tá tão ligado ao modelo de educação hoje que a gente tem necessidade, né? Eu já gravei alguns pro canal Doxa e Episteme e é um canal muito bem feito, né, com uma qualidade fantástica, eu só tenho elogios. E então, quando ele me convidou para fazer uma aula para o Prepara Enem, né, para vocês, eu fiquei bastante feliz. E ele me deu algumas possibilidades de escolha do conteúdo, da data. E eu escolhi o Santo Agostinho, né? Escolhi o Santo Agostinho por quê? Porque desde o início da minha graduação, eu nunca fui fazer filosofia por causa de questões religiosas, assim. Não foi por esse motivo. Normalmente as pessoas falam assim, filosofia tem a ver com religião, todo mundo que estuda filosofia é para se tornar padre, ou é ateu, né, ateísta. Para mim essa questão me soava até meio estranho, porque eu fui fazer filosofia por causa de política, por causa de teoria política, para entender democracia, para entender liberdade, e não tinha a ver com uma questão religiosa. E aí, quando eu cheguei na universidade, mais uma vez, isso ficou muito claro para mim, que filosofia não tinha nada a ver com religião. Quando lá no início do curso de filosofia, todo mundo estuda isso, provavelmente vocês já estudaram, que um dos momentos que rompe filosofia com a religião, né, quando surge a filosofia propriamente dita. Primeiro você tem as explicações religiosas, mitológicas, e aí, niki surge a filosofia, rompe com o mito, rompe com as explicações religiosas, né? Então ficou na minha cabeça que investigações religiosas, místicas, tinha a ver com um jeito menor até de fazer filosofia, com uma coisa menor, desconectada. Então, durante toda a minha vida, a graduação, no mestrado também, eu estudava Platão do ponto de vista, assim, quando eu li a República, eu lia como é que se administra a coisa pública, como é a administração da República, a educação, a divisão social. Eu estudava dessa maneira. E aí, quando chegou a hora de estudar os medievais, eu já virei a cara, né? Eu achei que seria um saco, um tédio.
eu achava rebuscado demais. E eu tinha aquela ideia, assim, o pensamento dogmático, medieval, né? Essas coisas, assim, que você simplesmente acredita, fundamentada na fé. E eu cumpri tabela nos medievais. Assim, eu achava um saco profundo estudar filosofia medieval. E aí eu fiz mestrado achando isso toda a minha vida. E de uns tempos pra cá, né, eu tive a oportunidade de ler alguns textos diferentes, de conhecer algumas pessoas que apresentavam a filosofia medieval diferente, sobretudo Agostinho. E aí eu fiquei pensando, gente, mas como é que alguém pode ficar... E eu estudo, né, minimamente sério, assim, filosofia. E eu fui me encantando com o pensamento de Santo Agostinho. Mas, de novo, num outro sentido. Estudar o pensamento do Agostinho, do Santo Agostinho, com uma ideia de conhecimento e não de uma dogmática. Mas um convite à reflexão, ao conhecimento, à razão e muito longe de um apelo ao dogma, à fé. Ela só será um plus ali na condução desse pensamento. Então é nesse sentido que eu vou apresentar o Agostinho. Eu tinha organizado um slide onde eu coloquei algumas questões de vestibular, de Enem, sobre Santo Agostinho. Pessoal, eu tô vendo aqui alguns vão entrando. Se quiserem fazer observações, é só ir participando aí, tá? Pode ir escrevendo, não precisa esperar o final não. Acho que às vezes fica até mais rico vocês irem participando. Abri aqui o chat para eu ver se alguém escrever, dá para eu ler. E aí então, nesse slide que eu havia organizado, eu coloquei algumas questões sobre Santo Agostinho que entraram no Enem. Tem algumas. E aí eu queria começar com vocês a partir dessas questões do Enem para mostrar por qual via normalmente o Enem acessa o pensamento do Santo Agostinho. E depois dessas questões do Enem, eu coloquei algumas imagens, alguns trechos de um filme. Tem um filme sobre o Santo Agostinho, tá no YouTube, ele é dividido em duas partes, 1 e 2, que mostra o processo da vida do Santo Agostinho, do início dele criança até se tornar o bispo de Hipona. E aí eu tinha colocado um trecho dele criança, assim, jovenzinho, um trecho dele todo poderoso como um grande orador, ganhando muito dinheiro. Santo Agostinho era bonito pra caramba, ganhou muito dinheiro, teve uma formação espetacular desde o início da vida dele. O pai dele não era exatamente rico, mas era um comerciante, tinha dinheiro e entendia a educação como algum valor, então investiram pesado no Santo Agostinho desde o início. Então, assim, embora ele não tivesse uma vida totalmente rica na sua infância, na sua adolescência, era bastante... ele era provido, bem remediado, uma classe média hoje, digamos assim. E aí, então, o Santo Agostinho tem essa formação bacana, bastante inteligente, mas, assim, também voltado muito pra vida mundana, pra vida vivida, curioso pra caramba, até que ele vê um grande orador que estava na cidadezinha dele lá de Tagaste, que hoje é a Argélia, né? Ele vê um grande orador, né? A figura do advogado ainda não existia. Mas era comum as pessoas contratarem grandes oradores para fazerem sustentação oral sobre algum tema perante um tribunal. E ele vê um desses oradores romano lá na cidadezinha dele e ele é a primeira vez que ele realmente prende a atenção em alguém, em alguma coisa. Ele é arrebatado por esse orador. Ele fica encabulado. Como é que alguém, por meio da linguagem, da palavra, consegue prender tanta atenção das pessoas? Consegue fazer com que as pessoas se posicionem quase que como marionetes ali, a partir da linguagem. Então ele fica embasbacado, ele é arrebatado por aquilo. E ele não pensa mais em outra coisa, a não ser que ele queria estudar com aquele cara, que é um orador. É Rábula, né? Acho que é Rábula, né, Marcos, que se falava. Esse que conhece de direito e usa a linguagem rebuscada para sustentar o interesse da vez.
E aí então ele move mundos e fundos para ir estudar com esse cara em Roma. E o pai e a mãe dele encontram um jeito lá de mandá-lo para estudar. E aí então ele vai estudar com esse cara e desenvolve um talento absurdo para oratória. E existia um religioso na época chamado Ambrósio, um padre, que era o arqui-inimigo do rei na época, porque ele se opunha às teses. Ambrósio era um grande orador também, mas era um religioso. E o Agostinho tinha aversão, pavor de tudo que tinha a ver com religião. Ele tinha essa ideia de que a religião é para fraquinhos, é gente que não dá conta de pensar, é gente que não dá conta de compreender e se agarra a essas verdades para poder simplificar a vida. Então, quando o rei convida ele para ser a voz do rei, o orador oficial do rei, ele acha ótimo, porque primeiro ele ia ganhar muito dinheiro, circular nas altas rodas, né? A rainha já logo de cara fica maluca com ele, porque ele era bonito pra caramba, né? Muito bem vestido, falava bem, e ele consegue esse trabalho, então, que ele era a voz do rei, imagina, né? É muita influência, é muito dinheiro, é muito status social, e ele tinha que refutar o Ambrósio, que é tudo que ele mais queria, era refutar a religião, né? O cristianismo. É isso que ele queria. Então, assim, é a fome com a vontade de comer. Agora, Agostinho sempre foi um estudioso desde o início. Desde o início ele sempre foi inteligente, estudioso, buscou conhecimento, passou por várias vias, por várias religiões, era um curioso a respeito de tudo isso, sempre estudando. Eis que essa tarefa dele de rebater Ambrósio tem um efeito rebote, e quem é refutado e quem é rebatido, é desconstruído, é o Agostinho, né? Não por uma incapacidade, mas simplesmente porque ele percebe que ele tinha um jogo da linguagem, um domínio de uma linguagem frágil, vazia, né? A linguagem é uma construção humana. A linguagem é uma construção humana, ela fala a partir das nossas criações. Então, ela pode envolver, engambelar, mas ela não dá acesso à realidade, a verdade última, ao bem, à verdade, ao belo. Ela pode ser um meio para, mas ela pode ficar ali só no sapatinho, só ali na discussão superficial, nesses jogos da linguagem, nessa construção. E isso ele começa a perceber de uma maneira muito forte quando ele defende um homem que tinha matado uma pessoa, ele defende no tribunal a inocência dele. O Agostinho, neste momento, é só um orador, ele sabia da culpa do homem, do assassino, mas ele defendeu porque era tarefa dele defender, pagava e defendia. E ele defendeu perante todos, fazendo reduções ao absurdo e escrachando até com as vítimas, e mostra, né? Ele fazia com a linguagem o que ele queria com as pessoas. Beleza, conseguiu, foi aplaudido, foi ovacionado. Passado um tempo, este homem que foi inocentado por ele, que ele defendeu e foi inocentado, matou a mãe de um jovem que ele gostava muito, de uma pessoa que ele tinha, era próximo, era querida. E esse homem matou a mãe de um jovem que era próximo a ele. E esse jovem chega a ele e enfia o dedo no nariz e diz: "Você matou a minha mãe." E ele diz: "Eu? Não, lógico que não." Ele: "Sim, você matou minha mãe. Naquele dia que você defendeu ele e livrou, ele teve a chance de matar a minha mãe hoje. Então você é o responsável, não é ele." E isso fica na cabeça do Agostinho. E ele começa a pensar do que a linguagem é capaz, se a linguagem leva à verdade ou não, né? E isso fica lá alfinetando. Quando passa por esse que muda essa chave na cabeça dele, ele começa a pensar uma fundamentação para o cristianismo, para a Igreja Católica, para o pensamento cristão. E aí então ele dedica toda a sua vida a fazer isso. E aí então ele começa a resgatar o pensamento grego clássico.
Só porque o Santo Agostinho, ele não sabe ler grego. Por que ele não sabe ler grego? Até em Confissões tem uma passagem que ele fala da necessidade da educação espontânea. É a pessoa que tem que querer, sabe? Você pode conseguir mecanismos, uma situação favorável, mas a força bruta, pela obrigação, ninguém aprende nada. Tanto que o Agostinho não aprendeu grego porque ele tinha um professor medonho que batia nele e ele simplesmente bloqueou e ele nunca aprendeu grego, aprendeu tudo menos grego, né? E aí então o que sobrou para o Agostinho é ler do Platão, por exemplo, foi uma grande influência para ele. Ler Plotino, ler Porfírio, que estava na língua que ele sabia, né? Que ele dominava. E aí então ele tem acesso ao pensamento platônico. E aí, então ele começa a se inspirar nas ideias de Platão, a partir de Plotino, para construir essa fundamentação da filosofia cristã. Algumas pessoas, e eu por muito tempo, entendia que o Agostinho, cristianizou o Platão, né? Eu ficava pensando assim, gente, foi um estupro intelectual. Eu ficava injuriada, assim. Depois, com o amadurecimento, né, lendo mais coisas e considerando, uma vida, não dá pra gente aprender tudo, saber tudo. Acho que é Sêneca que fala, né, sobre a brevidade da vida. O Sêneca fala que a vida é suficientemente longa quando você se ocupa das coisas certas. E aí nós deveríamos, em um certo sentido, subir nos ombros de gigantes. Então, se o Aristóteles já produziu tanto, e pensou tanto, e foi tão fantástico, e se o Platão já pensou tanto, e o Newton já pensou tanto, e Einstein já pensou tanto, eu tenho que subir nos ombros desses homens grandiosos para poder seguir dali. Porque se sempre eu for partir da estaca zero, desconsiderar tudo que já foi produzido até então e partir do zero, nós não vamos avançar nunca. Então, Agostinho faz isso, né? E começa a entender que a verdade, do ponto de vista de Deus, já começou a ser vislumbrada muito antes, né? Desde os gregos, desde Parmênides, desde Platão. E então a tarefa dele é ver ali, separar um joio do trigo e ver como é que as coisas se comportam, porque Platão ainda não tinha o advento da vinda do Cristo, né? Do Logos encarnado. Então ele tem elementos maiores, melhores, para compreender esse pensamento. E é isso que o Agostinho faz. A partir dos elementos novos que ele tem, né? A partir da vinda do Cristo, ele começa a resgatar o pensamento grego clássico aí, sobretudo em Platão, a partir de Plotino. E então surge o que nós chamamos de patrística, né? A filosofia aí dos santos padres. Aí do século I até o século IX, mais ou menos, tem uma efervescência filosófica muito grande, porque as bases do cristianismo estão sendo colocadas. Então tá todo mundo pensando, tem muito pensamento que se contradiz, que contrapõe. Não me lembro agora o nome, não me lembro agora o nome do santo deste período, desse século IV mais ou menos, que sustentava, não vou lembrar o nome dele, me deu um branco agora, não me lembro o nome do santo, defendia, e ele cristão, né? Defendia a existência da reencarnação, né? E ele é um santo, e tá tudo bem, por quê? Neste momento, São Gregório, lembrei, colei aqui, né? São Gregório defendia a reencarnação. Por quê? E tá tudo bem, ele é católico, só que estava errado, e a igreja aceita que ele foi um santo, que se esforçou, que teve suas contribuições, e estava errado, e tá tudo certo. Então, neste momento, tem uma efervescência, uma pluralidade de contradições que estão sendo construídas na fundamentação do cristianismo, que era preciso para poder refutar os seus opositores, para expandir, né? E diferentemente do que normalmente a gente entende, né, que a religião é fundamentada na fé cega, em Agostinho não é. É um convite, é um chamamento, uma obrigação
Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e somos providos desse logos divino, ainda que seja uma faísca, e é obrigação nossa usar para compreender, né? Então não é um chamamento para um convite cego bovinamente, mas para pensar junto, para compreender junto, e é possível, seria uma obrigação moral até. Tanto que no final da vida do Agostinho, ele olha tudo que ele produziu ali e diz: eu dediquei a minha vida escrevendo, produzindo, pensando a questão de Deus, e eu contribuí muito pouco, avancei muito pouco, né? E vocês acham que ele ficou chateado por isso? Ele diz: não, se Deus me fez racional, pensar Deus, tentar compreender é uma forma de louvor, é uma forma de exaltação de Deus. Então, do ponto de vista do Agostinho, a fé não é... Normalmente a gente entende assim, a fé em Agostinho, primeiro a fé e depois a compreensão. Fé e razão não se opõem, elas se articulam, elas se complementam. Você compreende para ter fé e tem fé para ter compreensão. É meio que um processo dialético aí. A fé ilumina, te direciona para a verdade. E aí então, algumas dificuldades que, né, quando a gente é novinho, ou adolescente, ou velho mesmo, ou qualquer momento, essas dúvidas chegam, né? O que fazia Deus antes do tempo? Antes de existir a humanidade? O que fazia Deus antes de existir a Terra? O que existia Deus antes de, sei lá, da criação do mundo? E o bem e o mal? Como é que Deus permite a existência do mal? Essas questões todas, né? Agostinho aceita que há um mistério aí, mas não é um mistério no sentido de um ceticismo que não tem uma resposta. Fica em stand-by aí, fica em suspenso até que se vê mais detalhadamente o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que podemos explicar, né? Há uma resposta, mas precisa ir com calma. Então, quando falamos assim de céu e inferno, essas coisas, normalmente a gente pensa em lugar, né? E quando falamos da ideia de Deus, toda a compreensão que nós tivermos sobre Deus é pequena, é chinfrim, porque está para além da nossa compreensão. Quer ver? Vou tentar dar um exemplo. Gente, sem nenhum demérito com a formiga, tá bom? É só para servir de exemplo. A formiga, enquanto formiga, é um bichinho fantástico, maravilhoso, faz umas casinhas fantásticas, né? Trabalha arduamente. A formiga é perfeita, ela é fantástica enquanto formiga. Mas, se você coloca a obra do Shakespeare para a formiga ler, para a formiga degustar, para a formiga interpretar, para a formiga, enfim, ela vai subir em cima do livro do Shakespeare, passar para lá, para cá. Quando ela vê as letrinhas, ela pode até dar uma paradinha por causa do borrão da sombra. Mas é uma coisa que está para além da função, da tarefa, do trabalho da formiga. Então, guardadas as devidas proporções, né? Digamos que Deus é Shakespeare e nós somos as formigas. Por mais que a gente se esforce, né? Há um ali que não é possível chegar. Acontece que, em relação a nós humanos, nós temos um privilégio, porque Deus nos concedeu de sermos feitos à imagem e semelhança dele, e então, se pegarmos as vias certas, podemos chegar até ele diferentemente da formiga. Então, o negócio é selecionar o caminho certo. E aí, o problema disso é porque nós realizamos, e agora, pessoal, vou usar um termo filosófico, mas não é de Agostinho, só para servir de exemplo, nós realizamos uma espécie de solipsismo. Quando vamos tentar conhecer a verdade, pensar a Deus, conhecer a verdade, o bem, o justo, o eterno, o imutável, nós levamos as categorias para compreender isso, as categorias nossas, humanas, pior ainda, as categorias que eu tenho acesso. Então, quais são as minhas categorias? As minhas categorias são únicas, absolutamente diferentes das categorias do Marcos e de cada um de vocês. Eu penso como uma mulher que nasceu no século XX, já tá passando pro século XXI, já passou, que falo tal e tal idioma, que fiz tais viagens, que li tais livros, que vivi em tal bairro
alguns amigos específicos, eu enxergo a partir daí. Os idiomas que eu falo, os livros que eu li, as viagens que eu fiz, os sabores que eu experimentei, as sensações que eu senti, os afetos que eu já tive, compõem a minha perspectiva de compreensão. Então, toda e qualquer coisa que me apareça, eu faço uma redução, um solipsismo, uma redução de toda e qualquer coisa do mundo às minhas experiências. Percebem que fica meio chinfrim? Por maiores que sejam as minhas experiências, elas são muito pequenas diante do mundo. Suponhamos que eu sei falar mais ou menos português, nem domino total assim, e um pouco de inglês. Muito pouco de espanhol ainda. Tudo que me aparece no mundo reduz as minhas experiências linguísticas assim, chinfrim. De um português meio capenga às vezes, de um inglês pior ainda e de um espanhol ainda pior, né? Então, essa redução do mundo às nossas experiências nos limita a conhecer. Precisamos abrir mão um pouco disso e aceitar que pode ter algo maior, transcendente. E o caminho para fazer isso, para o Santo Agostinho, é uma volta a si mesmo. É uma volta a si mesmo, né? De coração aberto, digamos assim. E você começa a vasculhar em você mesmo. E aí, então, você tem um transcendente. E aí, então, algumas questões surgem. Pessoal, vocês estão acompanhando? Porque estão caladinhos aí, só esses quadrinhos parados. Não sei nem se vocês estão aí ainda, ou se eu tô falando com as paredes. Quando eu era menina, a professora às vezes falava assim: menino, será que eu estou falando com as paredes? Ai. Então, pessoal, o Agostinho, ele diferentemente neste ponto do Platão, porque vocês se lembram de estudar Platão? Em Platão, o mundo sensorial é o mundo do engano, o mundo corrupto, o mundo das mudanças. Em Agostinho é também assim, mas o mundo que eu vejo, e aí eu tinha colocado nos meus slides a foto lá da Angelina Jolie, eu tinha colocado a foto de um céu estrelado, lindo, à noite. Eu tinha colocado uma foto de um esqueleto do corpo humano com toda a sua perfeição. O que mais eu tinha colocado? Uma obra do Caravaggio, né? E aí, então, esse mundo sensorial, em Agostinho, não é que ele encerra em si a verdade, o bem, o belo e o justo. Não. Ele é capenga, corrupto, não é fixo, muda o tempo todo. Não é possível ter verdade ali porque está mudando o tempo todo. Nesse ponto, ele aproxima do Platão. Mas a beleza do mundo, e aí a palavra, a ordem, a obra dele dá ordem. Ele diz, olha, o mundo tá aí, não é para ali e aquilo é fantástico, mas você pensa, puxa vida, como é que detém essa técnica? Como é que ele tem essa sacada? De onde vem isso? Será que tem algo maior? Quando você olha a beleza da natureza, dos animais, dos rios, do mar, do céu, das estrelas, é para pensar de onde que vem isso? E aí eu tinha colocado nos nossos slides um castelo de cartas, cartas de baralho. Porque algumas pessoas, e muitas, né, apostam assim que o mundo é fruto de um acaso. E aí eu coloquei esse castelo de cartas, né, para tentar pensar com o Agostinho. Você saiu de casa, voltou de casa no final de semana, você viajou uma semana. Aí de repente você volta na sua casa, você abre a porta do seu quarto, tá lá o seu baralho, aquele baralho duplo que você tem, todo empilhado, um castelo de cartas. Você fecha a porta e fala, deu um vento aqui, baralho caiu no chão e ficou assim, empilhado, feito um castelo de cartas. Nada não. E vai embora normalmente? Você segue a vida normalmente? Você entrar no seu quarto e tá lá, você estava viajando, não tinha ninguém na sua casa e seu baralho tá empilhado
como um castelo, você fica de boa, tranquilo, você vai surtar, você vai desesperar, né? Você vai chamar o vizinho, o pai, a mãe, a polícia, e se você não descobrir que ninguém, ainda mais se não tiver roubado nada, tiver deixado só o negócio empilhado, você fala, ficou aqui muito tempo, mexeu nas minhas coisas, meu Deus, o que é? Acabou com a sua vida, você nunca mais vai. Porque aquilo não é obra do acaso, há uma razão, há um esmero, há algo que foi feito ali. Então, esse argumento não é, né, do Agostinho, sou eu que estou colocando aqui para tentar explicar o que ele pensa, mas quando você olha a ordem do mundo, não é para você ficar, que lindo, é para você pensar, tem uma ordem racional, orquestrando, pensando isso por trás. Porque se nem o castelo de cartas é fruto do acaso, quanto mais esse mundão velho de meu Deus aí, da forma que eu vejo, né? Então, esse é o argumento para você olhar o mundo. O mundo é fonte para você chegar a Deus. Agora, o problema é que os sentidos, visão, tato, olfato, paladar, audição, tudo isso, a gente fica embasbacado, porque esse mundo é muito bonito já. Esse mundo é muito gostoso já. Viagens, comida, restaurantes, sabores, bebidas, relacionamentos, pessoas, é tudo já muito lindo. E isso já vai nos entretendo, que dá para levar a vida só entretida nisso aí, né? Agora, quando você começa a prestar um pouquinho mais de atenção, embora ele seja fantástico, ele é ao mesmo tempo vazio, porque ele é corrupto. Então, aquele namorado lindo que você arrumou, de repente ele tá barrigudo, tá ficando chato, né? Aquela comida que era fantástica, se você levou pra casa o resto que sobrou do restaurante, porque era caro e gostoso pra caramba, já não ficou murcho, tá ruim a salada, não tá mais igual. Aí você achou aquele restaurante fantástico, foi lá da segunda ou terceira vez, já não é tão bom assim, né? Você começa a ver que não era tanto aquilo, né? Tantos amores, quantas pessoas, quantas comidas. Então, esse mundo que tá aí serve de apetite, de isca, para te direcionar como um farol que te direciona à verdade. Que todos nós temos esse chamado para buscar isso. Tem um livro do... Esse aqui, ó. Alain de Botton. Não sei se dá para ver aí. Alain de Botton é um filósofo inglês. Religião para ateus. Esse livrinho faz umas observações muito bacanas. Ele é ateísta, mas para um ateísta ele defende muito bem as religiões. Ele diz, olha, as religiões existem e persistem porque elas têm uma didática, e aí, né, ele fala das religiões mais tradicionais, importantíssima. Porque se você lê, por exemplo, a literatura, sei lá, os contos de Edgar Poe, Allan Poe, né? Eles ensinam coisas fantásticas, assim, coisas fantásticas que eventualmente estão nas religiões. Mas acontece, por mais fantástico que seja um conto do Allan Poe, um filme que você viu, você assiste e ele vai ficando meio embotado. E você meio que esquece dos ensinamentos. Vai passando o tempo, você já não lembra mais daquela obra que você achou tão fantástica. Você tem que voltar lá, ler, mas aí outros livros vão aparecendo, você acaba se esquecendo. E a religião tem uma didática de retomar, de retomar, de retomar, de retomar. E aí, os gregos já enxergavam isso. Os gregos chamavam de... deixa eu ver se eu acho que... não tem aqui. A Acrácia. Deixa eu ver pessoal. Vou pegar minha cola aqui. Acho que eu não vou encontrar. O termo é Acrácia, que tem a ver com você saber o que é certo, você saber o que é que você deve fazer, mas falar assim, eu sei, mas continua fazendo errado. Acho que todo mundo tem essa experiência assim, olha, eu sei o que é que eu devo fazer. Eu sei o que é que eu devo fazer para eu passar, para eu tirar melhores notas, para eu passar no concurso, para eu entrar numa boa universidade. Todo mundo sabe como é que você tem, o que você tem que mudar na sua vida para se dar bem.
Mas aí, você sabe o que você tem que mudar na sua alimentação para ficar com o corpo que você quer, com a saúde que você quer. Mas só mais um pouquinho, vou comer só esse mais um pouquinho. Tem uma frase famosa do Santo Agostinho, né? Porque ele era um parado, né? Ele não ficava sem sexo. E ele tinha consciência que ele tinha que sair dessa vida por N motivos. E ele pede a Deus, né? Que a fé é uma coisa que você pode pedir, né? E ele pede, me dê a castidade. Mas por que o Santo Agostinho é tão fantástico, gente? As confissões, que quando você lê, você se vê lá, sabe? Ele parte de um homem concreto, que é ele mesmo. E você se vê lá. Aquilo que você diz assim, olha, eu quero isso, mas não agora, deixa eu aproveitar só mais um pouquinho. Então só mais um brigadeiro hoje, só mais dormir mais 10 minutos e amanhã eu vou pra academia. Só mais um pouquinho de uma saída, de uma balada, e depois eu vou cuidar das coisas que eu preciso, do meu estudo, da minha formação. Isso somos nós, sou eu e você e é o Agostinho, né? Ele vai lá, as confissões têm um papel. E aí eu não tô falando de confissão com o padre não, gente. Eu tô falando de confissões, confessar a você mesmo, confessar, fazer uma sustentação. É um processo de análise, de você voltar a si mesmo e investigar, separar ali o joio do trigo, ver como é que as coisas foram construídas. Ele fala da maldadezinha que ele tinha quando criança. E todos nós temos, né? Eu me lembro quando a minha irmã nasceu, eu sou 6 anos mais velha que a minha irmã. E quando ela nasceu, me lembro perfeitamente dela chegar da maternidade com a minha mãe. Eu olhei pra ela e pensei, gente, putz, grilo, por que essa menina tinha que fazer xixi? Sabe? Só veio pra estragar a minha vida. E aí eu fui lá no narizinho dela e apertei um bom tempo assim, né? Ai, gente, eu sei que não é graça, mas é essa maldadezinha que tá. E o Santo Agostinho nas confissões, gente, ela não morreu não, tá? Eu apertei só um pouquinho. O Santo Agostinho, nas confissões, ele conta dessas maldadezinhas que ele tinha desde criança e que talvez todos nós tenhamos, sabe? Aquela coisa que você sabia, eu sabia que era maldade. Eu sabia, eu tinha 6 anos, mas eu sabia e escolhi fazer. Eu não sei se tá chegando mensagens aqui, não sei se tá, acho que não, né? E aí, então, as confissões têm essa função de você fazer um exame interno, né, e tentar ter acesso a essas coisas do nosso espírito. E aí a questão aí do mal, do erro e do pecado, nesse livro do Alain de Botton, Religião para Não Ateus, ele fala de umas coisas muito bacanas. Eu escolhi, o Alain de Botton não fala da gula, mas eu escolhi falar da gula porque é meu pecado favorito. É o que me apetece mais. Então, por exemplo, as coisas que nós temos um chamado para buscar a verdade, e aí Deus coincide, o Logos divino coincide o bem, a verdade, a justiça, o belo, converge para isso. E a ideia de pecado para Santo Agostinho é tudo que nos distancia de Deus. E aí, desses pecados, eu escolhi falar da gula, porque é considerado um pecado e acho que talvez ele seja mais didático para explicar por que o pecado nos tira do nosso propósito. Por que o pecado é ruim? O pecado é ruim não é porque exatamente, pode até ser que me leve ao inferno, mas não vou entrar nesse mérito religioso. Eu vou pensar o pecado aqui porque ele é ruim para mim, o pecado da gula. Por isso eu escolhi o pecado da gula. Porque embora existam as iguarias e as delícias do mundo, vocês já perceberam que quanto mais sabor tem uma comida, mais trash ela é, mais tranqueira, mais feitiçaria, bruxaria tem lá dentro? Sei lá, aquelas bolachas, aquelas batatas fritas de saco. É muito melhor que a batata frita lá em casa, né? A batata frita em casa já é boa, porque já tem um óleo de soja trash ali e já deixa o negócio bom. Mas se você pensa na batata cozida, com água só, aí uma batata cozida com um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite, melhora. Se frita, fica melhor. E se for daquelas de saco com um monte de bruxaria, melhor ainda. Então percebam que quanto maior o número de... Eu tô chamando bruxaria os processos químicos, tá, gente? Quanto maior o número de bruxaria ali, mais saborosa ela fica. E mais eu quero comer, porque tem mais gosto, mais ela me chama pro excesso.
E de todos os pecados, me parece que o da gula é o que tem o castigo imediato, né? No mais tardar uma semana, você já tá lá vendo o castigo do pecado da gula, né? E aí depois você tem outros mais que demoram um pouquinho mais, você vai desenvolvendo alguma doença, alguma intolerância, nananana. Então, o pecado da gula, primeiro que prejudica a saúde. Quanto mais sabor, mais eu quero comer. Quanto mais coisas tem ali, mais me instiga a querer comer mais. Um chocolate mais elaborado, uma fritura mais elaborada. Além de comer mais, quanto mais sabor eu quero comer mais, me levando a prejudicar minha saúde, tem a ideia ainda dos gastos. Quantas pessoas gastam mais do que poderia com excesso de comidas, que não precisaria, sobretudo quando você parte uma alta gastronomia, que você paga R$800 em um bife, né? Então, assim, a gula não é só a gula de comer demais em demasia. Essa é uma dimensão. Mas sabe aquela pessoa que só serve a bolachinha que veio do norte da Itália, feita pelas mãos de pessoas com a ponta dos dedos bem fininhos, que faz uma vez na virada da lua, tá inventando alguma coisa. Mas sabe esse preciosismo, né? E aí você então onera tudo, você fica... Imagina, tem gente que toma costa de, sei lá, do kiwi vindo do Chile, mas tem o kiwi produzido aqui no Brasil. Olha o impacto ambiental de você consumir uma laranja que veio da Itália, sabe? É uma ausência de uma consciência ambiental. Então, esse precioso, só gosto da água de tal lugar, só gosto da fruta que vem de tal lugar. Tudo isso configura o pecado da gula. Então perceba que não é pecado porque é pecado que vai para o inferno, mas porque tem um impacto ruim na vida, né? Então, a saúde, a origem dos gastos exorbitantes. Você come muito, você fica sem disponibilidade para fazer o seu trabalho. Trabalhar depois que você almoça é um suplício. Eu me lembro que quando eu fiquei grávida, eu engordei 30 quilos. 30 quilos, gente. E eu tinha aula na universidade às 13h15. Eu nunca recebi reclamação de aluno assim em massa, sabe? Nunca não, exceto essa vez. Gente, eu engordei 30 quilos. Eu comia como se não houvesse depois. E depois tinha aula 1h15. Sabe o que acontecia? E eu sempre fui muito responsável no meu trabalho. Eu deitava no sofá e falava pra mim mesma, não vou porque eu não dou conta. Porque eu tava 30 quilos acima do meu peso, uma barriga gigantesca, gorda pra caramba, 30 quilos a mais, né? Eu simplesmente não conseguia e entregava pra Deus, sabe? Assim, faça o que quiser. Não deu outro, os alunos reclamaram de mim com toda a razão, né? Então, assim, esse exagero leva uma indisponibilidade, uma ausência de mobilidade, de fazer o que você precisa fazer. Cada vez você pede mais sabores. Quando você bebe absurdamente num banquete, né? Quando você bebe, outras coisas vêm junto. Quantas vezes um momento, e eu nem bebo assim, mas assim, você toma nem bebo tanto assim, mas quantas vezes tomando um vinho lá ou cá, eu fui indelicada com uma amiga que eu gosto, fiz uma observação não muito adequada. Então não é ruim por causa do pecado em si, mas por causa das consequências que ele traz. Que vai, puxa, pra que eu falei isso? Falei sem pensar, nem penso aquilo de fato, né? Todo mundo, vocês são muito novinhos, mas aí os professores que são mais velhos, que já tomaram um vinhozinho ou outro, sabe que não precisa nem de muito, né? Pra você ser indelicado, falar uma palavra grosseira para alguém, rir de uma maneira não muito adequada em algum lugar, né? E que depois dá uma vergonhinha, né? Porque você não queria ter passado aquela imagem. Então, ceder a essa comilança é um pecado, não porque é um pecado em si, mas porque é ruim pra gente e pro mundo, né? Então, acho que fala disso o Agostinho, desse afastamento da ordem, da beleza e do que deve ser buscado. E aí, então, pessoal, o que mais aqui? Eu, no início, conversando com o professor Luiz, professor de artes, né? Eu tenho um projeto de doutorado que eu pretendo estudar um detalhe, a partir de Agostinho.
A ideia é estudar a educação em Agostinho, que tem um papel importante. A educação faz parte de um livre-arbítrio. A educação é um processo para a vida toda, é a nossa tarefa. Nós estamos no mundo para nos educarmos, para nos lapidarmos. Essa é a nossa função, para usar a nossa razão para o bem. E que no caso de Agostinho, esse bem converge na ideia de Deus. Mas se você quiser pensar essa ideia de Deus como a ideia do justo, do bem e do belo, acho que cabe perfeitamente, né? E aí é um entendimento meu a respeito. E aí, então, esse processo da educação em Agostinho, por meio da beleza, da via Pulchritudinis, que é a educação a partir da beleza, e olhando o mundo e a arte como condição para isso. E essa seria no futuro essa pesquisa. Eu quero estudar a obra do Frei Confalone, que é um monge, um frei dominicano que viveu aqui em Goiânia. Tem uma igreja dele ali na São Judas Tadeu, ali no Coimbra. Ele fez os afrescos lá da cidade de Goiás. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.